Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar uma organizada aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós mudamos aqui um pouquinho. Normalmente nós fazemos às segundas, mas estamos fazendo hoje por uma questão de agenda, mas o que importa é que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade a esse assunto extraordinário que falamos na segunda-feira passada, não é? Como criar filhos emocionalmente fortes. Então, nós falamos um pouquinho na segunda-feira passada e vamos concluir hoje com esse assunto tão importante, né? Na criação dos nossos filhos, tão importantes. E nós vimos que quando a criança está apresentando algum comportamento disfuncional, a primeira providência dos pais é procurar ajuda profissional para os filhos, não é? E nós vimos na segunda-feira passada que a primeira providência não deve ser procurar ajuda para os filhos, e sim para a estrutura familiar. Se o filho está tendo algum comportamento disfuncional, nós devemos olhar para a nossa estrutura familiar. Como que essa criança está sendo tratada, como essa criança está sendo educada, como está sendo o clima dessa família. Existe algum desajuste, existe algum desequilíbrio emocional, existe um desequilíbrio financeiro, né? Então, é para olharmos primeiro para a estrutura familiar antes de olhar para o defeito do filho, não é? Aceitarmos os nossos filhos, olhar para eles como seres humanos e aceitá-los com todas as suas deficiências, todas as suas capacidades e incapacidades também. Mas nunca olhar para eles como se eles fossem pessoas ou seres desajustados, mas olhar para a nossa infraestrutura familiar, para a nossa estrutura familiar primeiro, para dentro da nossa casa, para dentro de nós mesmos primeiro, não é? E eu vou chamar aqui a nossa convidada super especial, a Débora Rosa. Oi, amiga! Vou te chamar agora aqui. Vou colocar ela aqui, colocar a Débora aqui. Acho que eu preciso limpar minha câmera aqui, porque está embaçada. Só um minuto, Débora, já vou te chamar, amiga. Tá dando um problema bem... Acho que deu um problema na minha câmera. Pessoal, me diz se vocês estão me vendo bem aí. Problema na câmera, porque eu não estou me enxergando direito. Não sei se vocês estão me enxergando aí. Oi, Oi, Débora. Tudo, boa noite. Tudo bem? tudo. Você está me enxergando direito? Tá um pouquinho desfocado, mas eu acho que deve ser a conexão, né Eu tô não? achando que eu acho que a minha câmera que tá suja, mas agora eu não consigo arrumar. Vamos deixar assim. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Gratidão pelo Muito convite. bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Oi, Késia. Muita gratidão, minha amiga. Que Oi, a bom. todos que estão entrando. O pessoal está Mesquita. entrando devagarinho. Débora, mas como foi sua semana? Você teve questionamentos, as pessoas te procuraram, apresentaram dúvidas, como foi para você? Ai, graças a Deus, a semana foi ótima, muito produtiva. Graças a Deus, assim, foi muito bom. Sempre está esclarecendo, né, a respeito desse tema que eu sou apaixonada, né? Como criar filhos felizes e fortes emocionalmente. E hoje, né, foi muito bom essa oportunidade de estar aprofundando mais nesse assunto. Eu falei, né, a gente falou juntas aqui sobre as memórias dessa infância. E, gente, vocês precisam ficar ligadinhos, porque a gente vai estar falando como você está aprofundando nesse processo de crenças, como está fazendo na prática essas memórias, a perfeita linguagem de amor, como seu filho se sentir feliz e amado e ser forte emocionalmente. Então, a gente vai ter
muito conteúdo prático, né? Vai ser muito dinâmico. Quero estar falando para vocês. Então, é bem importante vocês estarem com papel e caneta na mão. E você, Isso. Lu, falando, como que foi para você essa semana? Então, a semana passada foi bastante interessante. Eu tive procura de algumas mães, né, para saber mais sobre o assunto. E eu tenho uma experiência muito válida, que depois eu vou postar aí no meu feed dos meus stories, a história de uma família que nós restauramos, né, emocionalmente, justamente por isso. Ela achava que os filhos é que estavam desestruturados emocionalmente, quando na verdade era ela que estava. Né? Então, todos os comportamentos dos filhos eram reflexos do comportamento que ela trazia para casa, não é? Então, ela Sim. gerava muita insegurança nos filhos, por quê? Porque um dia ela estava mal-humorada, ela estava passando por algum desafio, ela tratava o filho de um jeito. Para os mesmos comportamentos, ela tratava os filhos de maneiras diferentes, conforme o humor que ela estava. Então, isso é muito danoso para os nossos filhos, né? Nós não devemos tratar os nossos filhos de acordo com o nosso humor, de acordo com o nosso estado de espírito, porque isso causa uma insegurança enorme neles. Os fazem se sentirem inseguros, os fazem se sentirem rejeitados, não é? Então, assim, então, eu tive alguns contatos de algumas mães e essa troca de experiência foi bastante salutar, foi bastante engrandecedor. Então, suscitado pela nossa live, né? E como esse conhecimento é importante, né, para que as mães possam ter esse maior equilíbrio, principalmente as mães que são profissionais também, né, para não trazer essa culpa de não estar descompensando os seus filhos em função da dupla jornada ou tripla jornada, né? Porque, na verdade, é assim, a gente se sente culpado de estar deixando essas lacunas, mas a gente pode compensar de outras formas, que é o que você vai falar, não é? Das 6 necessidades emocionais da criança aí. E aí eu já vou passar para você começar o seu assunto. Eu vou pedir para todo mundo que está assistindo compartilhar aí também, compartilha, pelo menos para 10 pessoas que precisam também receber esse conteúdo. Gente, é um conteúdo riquíssimo. A gente está demorando um pouquinho aqui mais para ver se as pessoas entram, para que elas não percam, né, Débora? Mas nós já vamos Com começar e eu peço para você também aí, olha, compartilhar. Compartilhei aqui para umas 10 pessoas e eu peço que você faça o mesmo aí também para a gente trazer mais pessoas, né, Débora? E é sua live agora, tá? Então fica à vontade para abordar o assunto com toda a riqueza de detalhes, tá? O tempo é seu e boa sorte aí para você. Vamos lá. Oi, gente, gratidão aqui, Ana Kelly, Neuci, todos que estão entrando, Silvana, sejam todos muito bem-vindos aqui, pessoal que está entrando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Débora Rosa, sou filha amada do Senhor. Eu sou mãe de 3 filhas, sou Dá um feedback para nós aqui, para mim, travou a Débora. A e sua vocês, travou, a minha internet travou, né? Então, voltou agora, tranquilo. Então, eu estava me apresentando. Para quem não me conhece, quem é do seu Instagram, né? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Débora Rosa, eu sou filha amada do Senhor. Eu sou esposa, eu sou mãe de 3 filhos, sou alegre, né? Eu amo ajudar pessoas, sou amiga. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse tema que eu amo tanto, né? Como criar filhos felizes e fortes emocionalmente. Então, a minha motivação de estar aqui é porque, gente, eu passei tudo isso na pele. Eu achava, assim, que tudo que estava acontecendo na minha vida, sempre eu jogava a responsabilidade nas outras pessoas. Era o meu filho, era minha filha mais velha que era nervosa, o meu filho que era agitado demais, eu achava que ele tinha TDAH porque ele era agitado, e eu sempre
achando, assim, querendo achar a culpa em outra pessoa. E foi incrível, porque quando eu mudei minhas atitudes, meus filhos mudaram. Então, assim, isso, gente, é incrível. E se você se identificar com alguma coisa assim que não seja tão positiva, né? Ai, Débora, o que eu faço, eu acho que não está sendo muito bom. Pense que tudo na vida é um resultado. E você olha para os seus filhos, como aconteceu comigo, Débora. Eu olhei para os meus filhos e falei assim, gente, mas parece que eu não estou gostando muito de como meus filhos estão agindo. E como será, né? Como será que muda essas crianças? E eu descobri a fórmula secreta que eu quero falar agora para vocês. Como mudar essas crianças, né? Como fazer virar a chave dessas crianças. E foi incrível que quando eu mudei, as minhas crianças mudaram. Então vai aí, né? A primeira chave de sucesso para mudar essas crianças. Você pai, você mãe, quando você muda, tudo ao seu redor muda. Os seus filhos mudam. Então, é parar de apontar o dedinho assim para os outros e pegar esse dedinho, ó, apontar para você. O que que você pode fazer, né? E quantas vezes essa forma de você se externar, a forma de você conversar com seus filhos, tem deixado eles ansiosos. E você pode pensar assim, poxa, Débora, mas eu amo tanto meus filhos, que era o que eu pensava, gente, mas eu amo tanto meus filhos, eu tô dando o meu melhor. Só que, gente, a nossa criação foi feita com pais maravilhosos. Eu amo meus pais, eles são incríveis. Só que eles receberam dos meus avós uma criação que não foi tão boa, que receberam dos bisavós. E isso vai se passando e tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. E assim, são pessoas incríveis como nós, mas que nós precisamos estudar, nós precisamos estar melhorando. Então, se você está fazendo isso, fala, poxa, Débora, eu estou tendo um resultado que não é muito bom. O que que eu faço? Se responsabiliza, que a gente chama de autorresponsabilidade, e muda o curso. Se você está indo para um caminho, pensa, você está indo na estrada no carro, e você fala assim, gente, não é esse caminho que eu estava querendo pegar. Você dá meia volta e vai para onde você quer. Então isso é maravilhoso, porque você tem um controle do barco da sua vida. Imagina a sua vida como um barco. E você tem esse controle do barco da sua vida. E se está numa direção que você não gosta muito, muda, né? E É, você se colocou nessa situação, né, Lu? A sim, gente com trabalha certeza. da autorresponsabilidade, que Sim. é o primeiro passo. Gente, eu quero estar passando aqui para vocês 3 passos, né, de como criar filhos felizes e fortes emocionalmente. Então, o primeiro é autorresponsabilidade. Autorresponsabilize-se. Saber que os seus filhos são reflexos da sua casa. E isso que a Lu contou, desse caso, né, que ela deu exemplo, foi maravilhoso, porque é realmente isso. Quando você é mãe, você é pai, você muda, tudo muda ao seu redor. Então, isso é muito, muito, muito importante. Como você tem esse controle do barco das suas vidas, da sua vida, das suas emoções. E nós pais, eu, né, tinha muito disso. Não, mas eu não preciso ser feliz. Meus filhos estando bem, eu não preciso ser feliz. Nossa, meus filhos tendo emoções saudáveis, eu nem preciso. A gente tem aquela ilusão de amor sacrificial. Sim. Então, eu me sacrifico por eles, eu me esgoto por eles, eu trabalho por eles. Só que, gente, os nossos filhos, eles não fazem o que nós falamos, os nossos filhos fazem o que nós fazemos. Então, Exato. se eu estou me privando de ser feliz, se eu estou me privando de diversão, se eu estou me privando de ter alegria, de ter emoções saudáveis, o meu filho só simplesmente vai repetir esse padrão. Então, para que seu filho seja feliz e forte emocionalmente, você precisa ser feliz e forte emocionalmente. Tem uma frase que até minha mãe falava muito e que eu gosto muito dela, que fala assim, que as suas atitudes falam tão alto que eu não escuto a sua voz. Então, é justamente isso. E nós, pais, ensinamos com exemplo. E isso é tão verdade que está no maior livro de sabedoria do mundo. Independente se você acredita na ou não, é um livro que eu sigo, que eu acredito, mas se não for o seu caso, você precisa até reconhecer que é o maior livro de sabedoria do mundo. E lá fala, ensina a criança no caminho.
O que que é estar no caminho? É você junto dela, caminhando nesse caminho, você junto dela, ensinando esses princípios. Então, quando você faz isso, você anda nesse caminho com essa criança, e a criança começa a ver suas atitudes. Peraí, minha mãe é feliz e forte emocionalmente. E ela faz escolhas saudáveis para as emoções dela. E eu começo a fazer essa mesma escolha que o papai e a mamãe faz. E a minha vida começa a dar certo. Então, gente, de 0 a 12 anos, esse sistema de crenças da criança está aberta. Ela simplesmente vai absorvendo tudo isso sem ter esse filtro de 0 a 12 anos. Então, a nossa responsabilidade como pai, né, como mãe, ela aumenta muito, porque as crianças vão estar olhando para as nossas atitudes e ela vai estar seguindo. Depois, quando adulta, ela tem esse senso crítico, né, de falar assim, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então, isso aumenta muito. Então, autorresponsabilidade. Como que você, pai, como você, mãe, pode ser autorresponsável e assumir o controle da sua vida. E você pode estar pensando, Débora, isso é muito duro. Não, gente, isso é libertador. Porque se você tem um controle do barco da sua vida e você está indo para uma direção que você não gosta, você é o único que pode mudar. Então, muda essa direção. Débora, como? Como? Né, Lu? Como? Justamente isso que a gente vai falar nessa live. Fica com a gente até o final, porque vocês vão ver esse como, gente. Porque é prática, né? Como você criar filhos felizes e fortes emocionalmente na prática, em cima de uma metodologia cientificamente comprovada. Então, nada que a gente está falando aqui é da gente. Eu não venho falando simplesmente da minha experiência de mãe, né? Não é só porque eu tenho 3 filhos, um de cada idade. A Alissa tem 10, o Abner tem 4, a Esther tem 1. Mas porque eu decidi seguir uma metodologia cientificamente comprovada e assim, aplicando na minha vida, tendo resultados incríveis. Então, vamos lá. O segundo passo, o que você tem colocado nesse sistema de crença do seu filho? Se esse sistema de crença está aberto, se a criança é uma esponja que está absorvendo tudo, qual é a comunicação? Como você tem conversado com essa criança? Palavras de amor, de carinho, ou palavras de culpa, de medo, de agressão? Débora, como assim? Gente, muitas vezes, eu tive esse tipo de linguagem, né? Então, isso que é como a gente aprendeu como lidar com essa criança. Então, um exemplo, a primeira, essa fase, né, de crença, que é uma crença que é desconstrutiva na criança, né? Como que começa? Aí a gente começa no período de culpa. Então, o menino não quer comer. Aí começa a falar: menino, mas você não quer comer? Como assim? Agora eu tô não falando sobre crença, Lu. Ah, Falei tá. sobre responsabilidade, agora segundo de crença. E uma Crenças. isso. E uma crença, como coloca uma crença que não é boa no seu filho, né? Como que a gente aprendeu? É o primeiro estágio, a culpa. Então o menino não quer comer. Menino, mas você não vai comer? Como assim? Sabia? Né? Que tem gente que tá passando fome nesse momento e você não quer comer, né? Que triste. E tem gente que até coloca Deus. Papai do céu fica triste por você não comer, né? Então, assim, qual é o sentimento que eu falo, né? Imagina se isso ainda fosse um forte impacto emocional. E aí o menino não come, aí começa a crítica. Aí a voz que era mansa já começa a ficar assim mais enérgica. Menino, você tem que comer. Olha só seu irmão, olha o seu vizinho, olha o seu primo. E esse vira um adulto e fica o tempo inteiro se comparando e fala o tempo inteiro se comparando. E olha a comunicação que recebeu na infância. Culpa, agora crítica. O seu irmão come tudo. O seu vizinho come tudo e você não quer comer. É para você comer. E aí a criança se continua
O pai vai para o terceiro estágio da comunicação violenta, que é o quê? Medo. Pega o chinelo assim, coloca em cima da mesa, mas menina, você vai comer agora. Você vai comer e fica sob ameaça. Gente, quando a criança, todo ser humano, adulto, criança, se sente ameaçado, aumenta o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, essas conexões das sinapses neurais, elas são um pouco interrompidas. E aí, elas são. Gente, isso tem um prejuízo tremendo na vida do seu filho. E aí, vai para o quarto estágio, depois do medo, é a própria agressão. Criança que apanha, pai que grita, porque o fato de você gritar, de você falar palavras ofensivas, isso é agressão verbal. E aí tem pai que vai, e gente, isso vai sob forte impacto emocional e vira uma crença. E, gente, olha só que crença que os seus filhos estão recebendo. Que crença que meus filhos já receberam. Porque foi um padrão que eu fui repetindo, né? E aí seu filho vendo, Repetidas vezes, né, Débora? seu filho Repetidamente. ouvindo, vendo, repetidas vezes, e sob forte impacto emocional, formou essa crença, né? Então, assim, e isso é algo que nós pais precisamos nos vigiarmos, porque isso, gente, é tão prejudicial, é aquele adulto que vai o tempo inteiro se culpar, é aquele adulto que vai o tempo inteiro se autocriticar, se comparar, e aí ele olha assim pro outro, não, mas eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que ser igual. Porque começou esse período lá na infância, a criança recebeu isso, né? Então, sinceramente, você tem amado seu filho, né? Sinceramente, você tem falado palavras de paz, de amor, de alegria. E isso é algo que até a Lu, a gente estava conversando, né, Lu, mais cedo, dessa questão da obesidade infantil também. E Sim. muitas vezes a nossa comunicação tem empurrado o nosso filho para isso. Porque o nosso filho aumenta esse nível de estresse, de cortisol, e a criança ela quer sentir esse afago na comida. Então, e muitas vezes nós pais estamos tirando o autoconhecimento do corpo do nosso filho. Criança, não, mãe, não quero não. Vai comer sim. Vai rapar esse prato. E a criança, não. E a criança perde o senso de quando está satisfeito ou não. Porque todos nós temos um sistema de luz verde, que você pode comer, amarelo, peraí, você está enchendo, e vermelho, não cabe mais nada. E aí, gente, se você fica empurrando essa comida nessa criança, ela para de se conhecer. Então, são adultos que vão ter problema com peso porque não sabem conhecer o limite. Aquela criança que você fala assim, não pode colocar, aquele adulto que você fala assim, não pode colocar um chocolate porque ele não sabe dizer não. Então, isso é muito importante nós pais ensinar os nossos filhos a conhecer o próprio limite. Não é falar assim, vai comer sim. E olha só, não, nós como pais precisamos ensinar nossos filhos a conhecer o próprio limite dele e não ignorar a luz vermelha, né, Lu? É. Eu fui uma adulta que eu não reconhecia o meu sinal vermelho. O sinal estava vermelho e ainda estava comendo, estava comendo. E Aí, Débora, nessa questão, eu só quero só fazer uma complementação com relação à obesidade, né, que eu comecei a estudar, porque na minha família tem algumas pessoas, né, com obesidade, eu tenho uma irmã com morbidade já gorda, assim, excessivamente já, e eu comecei a estudar um pouquinho disso para entender por que que as pessoas não emagrecem, né? Então, assim, tem duas questões. Um é o nível de ansiedade que a faz comer, e ela vai buscar o prazer imediato na comida, e eu já vou dizer o porquê que ela faz isso. E a outra coisa uma é que ela come por estar ansiosa, outra coisa é que ela olha para o corpo dela e ela não aceita o corpo dela, e isso gera ansiedade e a faz comer mais ainda sem ela querer, tá? Então acontece isso. Mas por que que nós vamos buscar esse aconchego na comida, bem rapidamente? É porque quando a gente é bebê e a gente chora, os primeiros cuidados que os nossos pais fazem conosco é o quê? Vai lá e nos dispensa uma série de cuidados.
nos coloca no colo, passa a mão na nossa cabeça, olha se a gente está de xixi. Então, ela investe um certo tempo, um cuidado para estar ali conosco dando atenção. Então, hoje, o adulto cresce com essa carência de afetividade. Então, na verdade, ela associa a comida àquele momento de acolhimento dos pais, quando ela chorava de fome e os pais iam lá acolher e abraçar, botava no colo, balançava, acariciava. Por último, oferecia o quê? O peito. E o peito era o quê? Um conforto. Então, o que ela associava? O choro dela, né? A amamentação, que era a comida. E ali no peito ela se sentia segura, ela se sentia afagada, ela se sentia acolhida. Então é por isso que nós trazemos de lá essa necessidade de nos confortarmos quando a gente está ansioso, quando a gente está triste. Né? Quantas vezes você está triste, você vai querer comer um chocolate, você vai comer uma torta, você vai comer uma coisa gostosa, não é? Justamente porque nós estamos associando essa crença lá do início, tá? Então assim, muitas vezes, o que que uma aula de neurociências que eu fiz, ela falou assim, quando o seu filho está comendo demais, dá mais carinho para ele, abraça ele, faz o abraço de 40 segundos, olha ele, faz o V0 com ele e vai suprindo essa necessidade emocional para que ele não vá suprir essa necessidade na comida. Uhum. E isso, gente, é em todos os aspectos. Você suprir essa criança emocionalmente para ela fortalecer a identidade e se conhecer, conhecer no corpo, conhecer nas emoções também. E que eu quero abordar também agora com vocês é você tem construído ou destruído a identidade do seu filho? Porque é algo muito importante. Por exemplo, quando o menino tira a nota baixa, quantos pais chega ali, o menino vê aquele resultado, porque não é um fracasso, é simplesmente um resultado, e fala assim: menino, você fica só por conta de estudar e nem isso você faz direito, né? Tem pais que ainda falam: você é burro, você não faz nada direito, você está banado, e você é, e começa, né? Você é idiota. E, gente, destruindo a identidade, porque ela não é isso, né? Ela é inteligente, ela é querida, ela é amada, ela é imagem e semelhança de Deus, ela é filha de Deus. É isso que essa criança é. E essa nota ruim é só um resultado. Então, uma vez minha filha chegou com uma nota que não foi tão boa, e eu cheguei e falei assim: filha, você é inteligente, você é esperta, filha, você é demais, você é maravilhosa. E essa nota é um resultado. E você acredita que esse resultado está condizente com a pessoa que você é? Está condizente com quanto você estudou, com quanto você gostaria de estudar? Ela falou assim: ah, mamãe, eu queria uma nota melhor. Eu falei, então só você estudar e ter um resultado diferente, né? O que que você pode fazer diferente? Não é, gente, o que ela é, porque fica Sim. associando a identidade dela com o que ela faz. E não, gente, isso é só um resultado. Então, cuidado para você não estar destruindo, né, a autoestima do seu filho. Então, é, essa questão de muitas vezes destruir também essa questão de como o filho se vê. Eu me mato por você. Olha a culpa que vai gerando nessa criança. Eu Sim. trabalho para dar o melhor para você. Eu faço tudo para você ter essa escola e nem isso você faz direito. E a criança começa a se encher de culpa. E ela começa a se encher de culpa, né? E aí eu pergunto, qual foi a última vez que você, pai, você, mãe, olhou nos olhos do seu filho? Olhou nos olhos e falou: filho, você é inteligente, você é forte, você é esperto, você é criativo, você é maravilhoso. Gente, boa noite, sejam bem-vindos todos que estão entrando aqui falando sobre essas crenças que nós estamos colocando nos nossos filhos. Nós falamos de autorresponsabilidade, as crenças, né, que são destruidoras, e agora a gente vai começar a falar de crenças fortalecedoras. Então, por que, gente, isso é tão importante do adulto que ele vai ser? Qual é o adulto que você quer que seu filho seja?
quando ele tiver ali, né, 20, 30 anos, um adulto cheio de culpa, cheio de comparação, ou um adulto feliz e forte emocionalmente. E para isso, pai, mãe, você precisa plantar. E qual a melhor forma de você plantar? Com a perfeita linguagem de amor. E isso é tão importante porque dentro de nós temos uma farmácia interna. Essa farmácia interna, gente, Débora, o que que é isso? Nós temos hormônios que são produzidos de acordo com o estímulo que a gente dá. Você sabia, pai e mãe que está aqui, que você pode estar provocando, né, no seu filho hormônios do prazer? Eu falei sobre hormônios, né, do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, que até prejudica essa conexão neural do seu filho. E agora a gente vai estar falando de hormônios que vão estar fazendo do seu filho feliz e forte emocionalmente. E de você também, porque como eu falei no início, não é você se sacrificar, não, Débora, meu filho sendo para mim tá excelente. Não, é você também aplicando isso na prática. Então, gente, quais são esses hormônios, né, que vão fazer seu filho ficar bem, você ficar bem? A endorfina, gente, olha só, você tem ela através de prática de atividade física. Então, nessa pandemia, ele mexe, eu coloco para dançar e eu chamo minha filha e a gente começa a dançar, porque isso é muito importante para liberar essa endorfina. Antes da pandemia, ela estava fazendo tanto, meus dois filhos, né, a de 10 e de 4, estavam fazendo tênis. Então, quero o quê? Liberar essa endorfina, aumentar o foco, concentração, que melhora na memória, melhora no bom humor, né? Então, muitas vezes nós pais precisamos estar atento a isso, principalmente nesse período de pandemia, né? Aumenta a resistência, disposição física, mental, melhora o sistema imunológico. Então, coloca o seu filho para se exercitar mesmo, né? A dopamina, gente, que é tão importante. Débora, que nome esquisito! Como que eu consigo isso? Então, a partir do momento que você começa a projetar o seu futuro, um futuro de alegria, de paz, de programação, como que vai ser as férias e as crianças começam a programar juntas essas férias e isso dá muita alegria, né? O Dia das Crianças vai chegar, o Natal e a criança começa a visualizar esse futuro, gente, e começa a liberar dopamina, que melhora a memória, o humor, né? O bem-estar, controla até o apetite, gente. Olha só que incrível, o sono. Então, a capacidade de superação de desafios, e isso também é muito importante. A serotonina, que é assim com um sorriso, você dá um sorriso e você libera a serotonina. E os estudos científicos comprovam que mesmo que seja um sorriso até amarelo, assim, você Já gera, não é? já gera serotonina. E isso é incrível. Então, a minha filha de 1 ano, ela acorda, eu vou dar mamar para ela, eu dou mamar o tempo inteiro rindo para ela. E é tão bonitinho que ela tá mamando, ela começa a rir, né? Ela olha nos olhos, e eu vou falar sobre a ocitocina, que é conseguida através do abraço. O que é a ocitocina? O hormônio do prazer, né? Então, como que você tem? Quando você olha nos olhos, quando você abraça, isso tudo você está estimulando isso no seu filho. E, gente, É se vocês gratidão também, né, Débora? É gratidão. gratidão, que a gente vou estar falando daqui a pouco também. Sim. Gratidão é incrível, gente, como você ensina isso para suas crianças, né? E você fazer na prática. Eu vou estar falando daqui a pouco para vocês sobre esse dado do CIS Educar, porque toda essa metodologia é do CIS Educar e que eu estou passando para vocês. Eu sou, né, embaixadora também aí do CIS Educar, ministrante do CIS Educar. Então, isso é muito importante. E olha só, gratidão que a gente está falando, abraço. Olha que lindo, Lu. Muito fofo, é lindo demais. Olhar nos olhos. Então, vou estar Percebe, falando né? do D0, que é a forma de estar liberando ocitocina também, que é seu hormônio do prazer. Então, isso, gente, é muito importante, né? E é isso que eu quero falar com vocês, da perfeita linguagem de amor,
que isso vai construir uma crença de identidade, de capacidade, de merecimento, o seu filho ser feliz e forte emocionalmente. E você pode também chegar para o seu filho e elogiar, e você pode envolver o seu filho através dessa metodologia do CIS Educar, que é brincando. Meus filhos são apaixonados nesse dado. Quando eu pego esse dado aqui, que você joga ele assim para cima, e olha só, né? Olhar nos olhos, e aí vira uma brincadeira. Tem um tabuleiro também, que ele é bem grande, assim, onde você vai movendo as peças, você vai jogando o dado, e as crianças envolvem nessa metodologia, né? O abraço, aqui, grite vitória. Então, de manhã, vitória! E seu filho liberando isso, vai aumentando a crença de capacidade dele. Deu uma boa ideia. Aqui, tem um comentário aqui. Problema de socialização de adolescente, o que pode falar sobre isso? A questão do abraço de 40 segundos, né? O P0 também. Ô, Débora, você acredita? Eu fiz um atendimento, né, na semana passada de uma mãe de 47 anos de idade que ela nunca tinha dado um abraço nos filhos, nunca. Tá? Simplesmente, qual era a desculpa dela? Que os pais nunca a abraçou também. Tá? Então, eu sempre digo para os nossos clientes, pais, que assim, olha, se você não foi abraçado, se você não foi beijado, se você não foi acolhido, se você não foi elogiado, você é a pessoa mais indicada para fazer isso com seus filhos. Por quê? Porque só você sabe a dor que isso te trouxe. Então não existe essa desculpa, eu não dou, eu não digo eu te amo porque eu nunca recebi um eu te amo, mas você é a pessoa mais indicada para fazer isso, porque você sabe o quanto que isso te faltou, o quanto que isso te doeu e o tanto que você não quer que o seu filho sinta essa dor. Então, quando eu falo isso, cai uma ficha para eles, não é? Então não tem essa desculpa, sabe por quê? Porque nós somos amor, nós temos um amor inato na gente, nós temos essa capacidade de comunicar amor aos nossos filhos. Eu penso que nós precisamos ter essa disposição de fazer isso. Com certeza. E, gente, quando você comunica, você que está tendo essa socialização, esse problema de socialização com adolescente, é você dar abraço. Ah, Débora, mas não gosto de abraço. Gente, primeiro, a gente fala o abraço de 40 segundos, que é aquele abraço conexão. Mas começa com um abraço de 5 segundos, de 10 e depois vai aumentando. Olha nos olhos do seu filho, né? Fala assim, vem cá, pega na mão dele, fala assim, você é importante para mim, você é maravilhoso, eu te amo. E você começa a comunicar amor. Então, eu também já tive o caso de uma cliente também, que a filha estava com 15 anos e dando assim, bastante problema. E eu falei assim, vamos encher essa adolescente de amor. E Sim. Débora, como assim? Ela tá me dando um trabalho, né? Tava saindo e tava até querendo se envolver com bebida e fazendo coisas que ela não aprovava. Como que ela tá fazendo coisas que eu não aprovo e eu vou encher essa menina de amor? Tem que encher de porrete. Que Eu falei feia. de feia, né? Falei, não, justamente isso. Quando você começar a comunicar amor e ela se sentir amada e ela Sim. sentir toda essa conexão com você, ela não vai precisar buscar isso fora, não vai buscar em outro lugar. Gente, esse prazer que é encontrado numa droga, esse adolescente, essa criança, encontra num abraço de 40 segundos. Encontra um olho nos olhos, você olhar nos olhos dos olhos do seu filho, você elogiar o seu filho, né? Dizer que Você tem procurar. orgulho dele, né, Débora? Quantos filhos padecem de eu tenho orgulho de você, meu filho, eu tenho orgulho. Então, muitos filhos, e eu atendo hoje empresários que fazem além do sobrenatural, buscando o reconhecimento do pai, buscando, filho, eu tenho orgulho de você, eu me orgulho de você. Então, tudo que o filho quer ouvir é: eu tenho orgulho de você. E o filho está aqui se matando, fazendo além um esforço herculeano para buscar o reconhecimento do pai e da mãe, sabe? Então, falta essa sensibilidade. Com certeza. E isso é muito, muito, muito importante.
comunicar amor. E aí, eu até teve uma pessoa que falou assim, Débora, mas minha filha já tem 20 anos. Gente, Não a tem. linguagem, a perfeita linguagem de amor, ela é sempre bem-vinda, independente da idade. Quando essa filha começa a se sentir amada, elogiada, até mesmo no próprio casamento, né? Quando um cônjuge começa a elogiar o outro, começa a conhecer a linguagem de amor, que eu quero finalizar falando sobre a perfeita linguagem do amor, sobre as 5 linguagens do amor. Então, olha só, gente, aqui que a gente encontra a nossa metodologia do CIS Educar, e ele vem tratando disso também, sobre as 5 linguagens de amor da criança. Se você não conhece esse livro, procura as 5 linguagens do amor da criança. Então, assim, é fantástico. Que são 5. Eu vou passar rapidamente por elas, mas se você quiser saber mais, chama a Lu, me chama no direct, né? Pesquisa mais sobre esse livro, porque ele é fantástico. Então, primeira linguagem, contato físico. Então, aquela criança que é mais de toque, que é mais de abraço, que é mais de beijo. Então, você vê que aquela criança mais menorzinha, durante a brincadeira, ela sempre tá ali, até com as bonecas, ela tá ali abraçando. Então, olha só, isso é muito importante. Palavras de afirmação. Então, muitas vezes a criança pergunta, pai, mamãe, você me ama? Né? Elas têm essa necessidade de estar o tempo inteiro se ama, né? Então, assim, mesmo com 14 anos, né? Tem um caso do Felipe, ele tinha 14 anos, ele, pai, mas me ama. Então, assim, gente, é muito importante estar falando palavras de afirmação para esse filho, né? O quanto ele é importante, o quanto você ama, o quanto é elogiar. E isso, cada criança tem uma necessidade maior. Você precisa descobrir qual que é a linguagem. É claro que nós temos que fazer as 5 linguagens com os nossos filhos, mas cada criança, você vê que tem uma necessidade maior. Meu filho de 4 anos, o Abner, é contato físico, com certeza. Ele é muito de abraçar, ele beija, ele abraça, ele tá sempre esfregando na gente. É muito lindo. E a minha filha, palavras de afirmação. Então, quando fala assim, palavras de afirmação, ela já fica toda. É claro que ela gosta das 5, gente. Todos nós gostamos das 5. Tempo de qualidade, né? É tirar aquele tempo para conectar com o filho, para escutar. E se você tem mais de um filho, como é o meu caso, eu sou mãe de 3, né? Antes eu queria assim, juntar os filhos todos num lugar e conversar, e perguntar como que foi o dia, e fazer esse já devocional com eles, e fazer o CIS Educar, o abraço, tudo junto. E eu fui vendo que não estava tendo o resultado que eu esperava. Quando eu comecei a fazer de forma individual, eu vou lá, começa a rotininha. Primeiro é com a bebê, né? Põe ela para dormir, depois com 4 anos, vou, conecto, valido, elogio, né? Tem esse momento com eles. Depois eu vou lá, tem um momento com a mais velha e tem esse tempo de qualidade. Pergunto como foi o dia, como que tá as amizades, como que ela faz. E, gente, isso tem uma conexão muito maior. Tem crianças que têm a linguagem de amor de presentes. E seja, não precisa ser, ai, Débora, eu vou dar presente. Gente, não é um presente. Um bilhetinho, um chocolatezinho, né? Um cartão, uma flores, alguma coisinha para falar assim, você é especial para mim. E também, assim, dar um bilhetinho, uma cartinha, isso é tão importante, né? E o segundo é a Já faz atitude a de diferença. É, última Débora, é só. Ah, você vai falar a última. Fala a última. a última atitude de serviço, né? Você faz um bolinho, olha, eu pensei assim, fazendo para você, filho, né? Filha, eu fiz a sua comida que você gosta. Então, quando cuida com carinho, penteia o cabelo, né? Igual minha filha vai lá, eu vou lá, penteio, seco para ela. Tudo isso, quando ela sente esse cuidado, ela se sente amada. Então, gente, essas 5 linguagens de amor da criança é muito importante. E além de todas essas que a gente falou, de estar abraçando, de estar olhando nos olhos, né? De estar elogiando, de estar mostrando pertencimento. Se você não viu a live anterior falando sobre as 6 memórias, volta lá na live anterior e vê as 6 memórias importantes para essa criança. Eu falando, Eu ia só complementar assim, uma dica que funciona muito bem para desenvolver a autoestima e a identidade da criança, a aceitação dela também. Aqui a gente usa, é o dia do filho único.
que é tão importante também para a criança, você dedicar um dia todinho para um determinado filho. E aí você vai intercalando, né? Então, um dia você tudo é voltar as atenções para aquele filho. Você vai sair com essa criança, a família toda vai sair com essa criança, mas vai comer a comida que ela gosta, vai fazer o passeio que ela gosta, vai assistir ao filme que ela gosta. Então, isso a faz se sentir muito importante, muito amada, muito aceita. Então, é muito importante para o desenvolvimento da identidade dela. Tá? Então, é uma dica que eu dou aqui também para complementar aí as 5 linguagens de amor dela. Com Não sei se certeza. você já pratica também essa técnica, mas é uma técnica que eu aprendi que funciona bastante. Uau, eu não conhecia. Gratidão por compartilhar. Realmente eu vejo que precisa disso, de pegar, de fazer, é o que a gente falou das memórias, né? Dela sentir de sentir especial, de sentir importante. Quanto mais a gente está colocando essa crença, né, que vai fortalecer tanta identidade, quem ela é. Gente, a criança, ela não consegue se amar. Ela não consegue demonstrar amor. Então a criança está aqui, ela precisa desse amor vindo de fora, né, para ela ser amada. E quando ela não recebe esse amor, vira um adulto com a emoção de uma criança. E Isso. aí tem adultos hoje que precisam se sentir amado de uma pessoa vir de fora e demonstrar amor, mesmo sendo adulto, porque não recebeu esse amor quando é criança. Então fica aquele adulto o tempo inteiro querendo, né, que o outro demonstre amor e querendo que o outro prove esse amor. Fica aquele tempo inteiro aquela carência, porque ela mesma não consegue se amar. E não é um relacionamento saudável. Não estou falando que você não tem que querer amor, mas você consegue se amar, você consegue se sentir realizada, forte e vem esse cônjuge te complementar. Não é esse cônjuge o tempo inteiro tendo que provar que te ama e demonstrar amor, e se ele não demonstra, você não se sente amado, você não se sente querida, né? Você não sabe nem reconhecer seu valor. Quantas pessoas não sabem nem reconhecer seu valor? Fica o tempo inteiro assim, não, eu tenho valor só se alguém chega pra mim e fala que eu sou boa. Aí eu fico o tempo inteiro querendo aquela pessoa, fico o tempo inteiro querendo fazer coisas boas, o outro vir e elogiar e falar assim: nossa, você faz isso bem. Ela, ai, se fulano falou que eu faço isso bem, é porque eu faço mesmo, né? Que impede dela mesma olhar para ela e falar assim: caramba, eu dei o meu melhor, eu fui boa nisso, né? Aquele adulto que precisa sempre vir de fora porque tem emoções de criança, né? Aí, Aquela criança tá pode terminar, amor. É só para complementar assim, olha, quantos adultos hoje que a gente trata em relacionamento conjugal que quando sofre uma decepção amorosa ou sofre uma traição ou uma separação, perde o chão. Por quê? Porque colocou a sua dependência emocional toda nessa pessoa. Então, essa pessoa, se ela não estiver com essa pessoa, ela não se sente feliz, ela não se sente acolhida, ela não se sente amada. Né? Então, é muito importante ter esse desenvolvimento dessa emoção forte, não é? Porque Hum, quando pessoas entram em depressão, querem se matar simplesmente porque um relacionamento amoroso não deu certo, né? E tudo vem desse não acolhimento, desse não se sentir amado quando criança. uhum, com certeza. Então, gente, isso é muito, muito, muito importante. Como você tem comunicado amor para essa criança? Quero agradecer aqui a Ana Kelly, Giva, que está aqui nos comentários. Gratidão, gente, pelo feedback de vocês, fico muito feliz, né? E isso é algo que o tempo inteiro a gente precisa estar com o pisca-alerta ligado, porque a Sim. rotina, ele tá aí, né, para consumir se você não assumir o controle do seu tempo. Vem, acorde, já tem um moto a fazer, já tem outro, e trabalhe, tem coisas da casa. E se você não se determinar, falar assim, todos os dias, eu vou ter essa perfeita linguagem de amor com meus filhos, o tempo passa e você nem vê. Eu fico olhando assim para minha mais velha, né, com 10 anos, eu falo, meu Deus, como passou rápido. E se eu não me determinar a ter momentos para ela se sentir amada, passou essa infância, e aí, como fica? Eu tenho mais 2 anos com a minha filha com essa criança aberta. Então eu preciso agora,
né? Me conectar com elas. Por mais que eu trabalho, eu não tô falando para você não trabalhar, né? Muitas mulheres se sentem culpadas. Gente, você tá falando a perfeita linguagem de amor do seu filho, abraçando, olhando nos olhos, validando, falando assim com linguagens do amor, né? Ensinando gratidão, ensinando valores para o seu filho. Isso é importante, esse momento que você tem com seu filho tem quantidade e qualidade. E isso, gente, você vai, você sai, porque todas as áreas da sua vida precisam estar em equilíbrio. Então, eu, Débora, eu trabalho, mas eu tenho todas as áreas da minha vida em equilíbrio. E isso é muito importante, até mesmo para os meus filhos darem valor ao trabalho. Eu coloquei meu filho agora na cama, dei um beijinho nele, falei, filho, mamãe te ama. Ele, onde você vai, mamãe? Eu falei assim, eu vou fazer uma live. Ele, ai, que legal! Então, questão de propósito, de missão. E eu estou ensinando isso para eles, né? Para que eles sejam adultos que valorizem isso também, né? Descubram a própria missão deles e façam isso com muita alegria, né? Sendo abundante na vida das outras pessoas. Então, gente, só recapitulando para vocês, né? Sejam autorresponsável, assuma o controle das suas emoções, da sua vida, né? Preste atenção em quais crenças você está colocando no seu filho, crenças fortalecedoras ou não, crenças que estão destruindo, né, a autoestima do seu filho, né? Com aquela questão, como eu falei, de culpa, né, de medo, né, que vai, quer dizer, de crítica, né, que é aquele processo de culpa, crítica, medo, agressão, de valorizar mais o que faz do que o que é, como eu dei o exemplo da nota, se ele tira nota boa, então meu filho é bom, porque ele fez algo bom, ele se torna melhor. Até nas escolas tem muito isso, né? Se ele recebe uma medalha, não, porque ele é bom, porque ele recebeu uma medalha. Não é o que faz que determina o que ele é porque ele é a identidade dele. Nós precisamos fortalecer essa identidade dos nossos filhos e nós precisamos falar, né, a perfeita linguagem de amor, fortalecendo essa farmácia interna através de, né, como a gente falou, atividade física, através de abraço, de olhos nos olhos, gratidão, elogio e das 5 linguagens de amor. Eu espero ter contribuído na vida de vocês, ter ajudado vocês. Tudo dentro, desenvolvido dentro dessa metodologia do CIS Educar, que é um prazer eu ser uma coach família, né? Que eu faço com muita alegria ser coach família, ser ministrante do jeito de viver família do CIS Educar, que é uma metodologia da Febracis, que é a maior instituição de coach do mundo, e compartilhar tudo isso que eu tenho aprendido, não só na teoria, mas na prática também. Lu, você quer complementar alguma coisa? Vou complementar rapidamente, e assim, como nós falamos na live passada, né, Débora, os nossos filhos são o que nós fazemos deles, ou o que eles vão fazer do que nós fizemos deles, tá? Então, assim, muitas vezes eu me deparo com pais que eles são cheios de crenças limitantes, né? Essas crenças porque eles vivenciaram, também viveram num ambiente hostil, num ambiente de desamor, num ambiente de conflito, num ambiente de escassez financeira, num ambiente de escassez de amor. Então, trazem, nós só podemos aplicar um modelo relacional, um modelo emocional que nós vivenciamos. Então, é nós olharmos para nós mesmos, quando, como você falou, Débora, temos essa autorresponsabilidade e me perceber, puxa, o que eu estou fazendo com meu filho? E muitas vezes você não consegue mudar sozinho. E é necessário buscar uma ajuda fora. Tá? Mas o que é importante? É você reconhecer que você precisa mudar, ter consciência das mudanças que você tem que implementar. E se você não está conseguindo fazer só, procura ajuda. Né? Estamos eu aqui, tá? Eu trato famílias também, a Débora trata também, nós estamos nos colocando aqui à sua inteira disposição para te auxiliar, para que os seus filhos não reflitem, não levem, não propaguem isso para os seus netos, as crenças que nós, como pais, imputamos neles. Por quê? Porque os nossos pais também trouxeram dos nossos pais crenças limitantes e nós só podemos dar para eles aquilo que nós aprendemos.
né? Então, se você aprendeu o modelo de amor errado, não tão perfeito assim, tá tudo bem. Nossos pais também não receberam, mas e aí? Eu vou ficar culpando eles o tempo inteiro por isso? Não. É olhar o que eu estou fazendo, assumir minha autorresponsabilidade, saber eu preciso sim mudar para que meu filho mude. Eu preciso me amar, eu preciso. Como é que você vai criar filhos emocionalmente fortes se você é fraco emocionalmente? Entende? Então, é você se fortalecer emocionalmente, é você desenvolver a sua inteligência emocional, para que a partir de você cure o seu filho. Você desenvolva o seu filho emocionalmente forte, mas você só vai conseguir isso se você for antes uma pessoa emocionalmente forte. E para que você consiga isso, você precisa procurar uma ajuda fora. Tá? Vai fazer cursos. Quantos cursos você já fez? Ou quantos preparatórios você já fez para ser o melhor pai? Ser uma melhor mãe, ser uma melhor filha? Entende? Mas quando é para o profissional, você vai fazer, você vai aprender a como liderar melhor, a como aprender o Excel, a como fazer apresentações impactantes, mas como? E quantos cursos você fez para ser um pai impactante, para ser uma mãe extraordinária, né? Um pai extraordinário, um filho, né? Porque você é filho também para os seus pais. Então, é pensar nisso, sabe? Trazer esse olhar, sabe? E aí a Débora falou a questão da espiritualidade, né? De botar Deus à frente, e é isso. É você buscar esse conhecimento e o que você não souber, Deus vai te capacitar. Então, busque por Deus sim, busque pela sua espiritualidade. Fala assim, eu quero ler aqui rapidamente. Fala assim, em Isaías 54:13, ó. Instrui, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Quem melhor para ensinar as crianças do que os seus pais? Oferecer-lhes as boas dádivas do conhecimento, dos mandamentos, dos costumes, do servir, da gratidão, da compaixão, da humildade. Então, isso eles vão aprender de nós. E nós aprendemos de onde? Daquele livro preto tão antigo que a Débora citou aqui. Aquele livro preto tão conhecido, mundialmente conhecido, é eterno, que não muda, tá? Então, eu acho que é isso. O nosso recado é esse. Espero que nós tenhamos contribuído aí para o seu desenvolvimento emocional forte, para que você também possa criar filhos emocionalmente fortes, tá? Então, procure ajuda. Estamos aqui. Débora, olha, minha gratidão de novo, tá, por você. Foi lindo. Você fala com tanta paixão desse assunto. É lindo ouvir você falar, viu? Muito obrigada. Foi muito bom. E eu queria ouvir de vocês aí. Fez sentido para vocês? Contribuiu na vida de vocês? Fala aí para nós. Se foi importante, se isso vai te ajudar daqui para frente, né? Se fizemos cair ficha em você, como é que foi para você? Com Já vamos certeza. encerrar. Débora, nós vamos encerrar. Tem 2 minutinhos. Você quer falar mais alguma coisa, amada? Quero agradecer muito você que está até agora aqui assistindo essa live. Gratidão por você que está acompanhando na live, no IGTV depois. Muito obrigada, Lu. Gratidão pelo convite. Olha só, coração Foi lindo. pelo convite. Foi uma alegria estar aqui na primeira live, uma alegria estar aqui nessa segunda live, falando desse tema que eu realmente amo, né? Amo compartilhar com vocês. Gente que quiser saber mais, né, pode estar me chamando direct, tirando dúvida. Parabéns pela atitude de vocês estarem aqui. E realmente, né, você se fez sentido, escrevam aqui, ou se você está dando IGTV, escreva aí nos comentários, porque é um prazer estar recebendo todo esse feedback de vocês. Agradeço quem já escreveu aqui, né, nos Sim, comentários. Obrigada, né, por vocês estarem contribuindo também na nossa vida, por esse feedback. isso. Então, minha gratidão, Débora, de novo. Minha gratidão a todos vocês que estão aqui acompanhando. Assista a primeira live, se vocês não assistiram, está lá no meu feed. Essa vai ficar gravada também, porque a nossa grande missão é crescer e contribuir na vida de cada um de vocês, tá? Beijo grande, Débora, linda. Gratidão, amada. Beijo! Obrigadão.